Viver em outro mundo. Capítulo 57. Fortaleza de Montenegro. De pé silenciosamente na saída de Forgotten Valley havia uma fortaleza. A fortaleza era feita de pedra negra, com muros atingindo uma altura assustadora de 40 metros e um comprimento que bloqueava completamente o vale. A fortaleza inteira era como uma parede de ferro. Se você quiser passar pelo vale, terá que passar por Montenegro. Mas quando você realmente se aproxima da fortaleza de Montenegro, percebe que ela não é tão poderosa quanto você imaginava. De fato, com suas paredes danificadas, toda a fortaleza parecia surrada, como se não tivesse sido reparada há muito tempo. Isso era verdade. O clã Purcell construiu esta fortaleza para evitar que qualquer besta espiritual do pântano carniça atravessasse o vale esquecido e entrasse no ducado Purcell. Mas embora a fortaleza tenha sido estabelecida por centenas de anos, simplesmente não houve atividades de bestas espirituais vindo do deserto negro, o que fez com que essa fortaleza fosse negligenciada. Embora houvesse algumas tropas aqui, elas eram mais para proteger a paz e a ordem deste lugar. Mas mesmo que a fortaleza de Montenegro não tivesse guarnição, ninguém se atreveu a subestimar a força de combate aqui, porque havia inúmeros aventureiros e mercenários. No entanto, com a existência dessas pessoas, a segurança da fortaleza de Montenegro tornou-se confusa. Os oficiais de defesa da cidade tiveram que lidar com aventureiros, mercenários e até mesmo alguns caras rebeldes que até tentavam ferir uma criança com facas. Diante de tal grupo de bárbaros, as forças de defesa oficiais eram muito fracas. Por causa disso, as forças de defesa de Montenegro finalmente evoluíram para vários grandes grupos mercenários e comerciantes locais com seu próprio site, e decidindo não se infringir uns aos outros, o que resultou em uma coexistência pacífica. Claro que, neste caso, o Ducado de Purcell não pode sequer pensar em receber impostos, e por causa dessa não cobrança de impostos, o Ducado não lhes dá dinheiro para reparar as paredes. Então lentamente Montenegro se tornou um paraíso para mercenários, aventureiros e até fugitivos. Este também foi um efeito colateral da situação em Blackwast. Como aquele terreno baldio era um lugar de morte, a fortaleza de Montenegro tornou-se uma das cidades mais seguras de forças externas, porque estava cercada por montanhas e sem inimigos. Tal lugar deveria ter sido uma importante cidade fronteiriça. Mas como não havia comércio e o Ducado de Purcell não podia cobrar impostos, este lugar foi esquecido. Para Green, Montenegro era uma fortaleza indefesa. Claro, ele não iria simplesmente entrar na entrada principal, mas ele poderia facilmente se esgueirar pelas paredes. Montenegro teve um desenvolvimento comercial muito anormal. Lojas de armas, farmácias e consultas de equipamentos estavam por toda parte, mas pubs, hotéis, restaurantes e um lugar para comprar bens de consumo eram difíceis de encontrar. Toda a fortaleza estava cheia de aventureiros e mercenários, então o número de pessoas comuns era muito pequeno. Esta não era uma preocupação para Green. Ele encontrou uma loja de equipamentos remotos e comprou 5 mantos de magia negra, junto com um chapéu e um cajado de madeira. Ele também comprou para si uma armadura muito bonita. Embora não fosse tão bom quanto a maioria das armaduras decentes, ainda tinha a parte mais importante que ele precisava, uma capacete que pudesse esconder todo o rosto de Green. Naturalmente, as vestes mágicas eram para Zal. Com essas vestes e cajado, Zal poderia se vestir como um mago negro. Afinal, não era estranho que os magos negros usassem algo que envolvia todo o seu corpo. Você deve saber que as vestes mágicas foram aprimoradas ao longo de muitas gerações neste continente. Eles eram particularmente mais confortáveis de usar, mas também mais bonitos, especialmente os usados por magos femininos, a ponto de as vestes lindas parecerem um vestido. Comparado com os geralmente usados pelos magos, Green comprou um manto preto de mago que era muito grosso, junto com um grande chapéu que poderia bloquear completamente o rosto de alguém. Quanto ao conjunto de armadura de Green que cobriria seu rosto, ele queria se vestir como um seguidor de um mago. Os magos eram pessoas de alto status e, em circunstâncias normais, não teriam pouco dinheiro. Embora os magos não tivessem medo de combate corpo a corpo, eles ainda teriam seguidores com eles, e fariam com que esses seguidores lutassem e os ajudassem na batalha. Portanto, no continente, se você vê um mago por aí, não era estranho vê-lo com um monte de seguidores. Desta vez, Green iria se vestir como um guerreiro que estava seguindo um mago,
que era a única maneira de ficar ao lado de Zhao sem ser suspeito. Depois de comprar essas coisas, Gren comprou alguns itens mercenários, incluindo uma mochila. Mochilas eram o equipamento padrão para mercenários e aventureiros. Como muitas vezes saíam para o campo, preparavam muitas coisas que correspondiam às suas diferentes tarefas, como comida, coleta de saque, encontrar um lugar para acampar e muitas outras coisas. Foi assim que surgiu uma mochila mercenária. Gren comprou principalmente essas coisas para não deixar as pessoas descobrirem o segredo do espaço de Zhao. Ele não estava preocupado em passar por Monte Negro, já que este era um lugar onde as pessoas simplesmente não se importavam com nada além de si mesmas, e o clã Purcell não ostentava seu poder aqui. No entanto, entrar em outros lugares pode não ser tão fácil. Com exceção de Monte Negro, o clã Purcell tinha um controle muito bom de seu território. Gren gostaria de comprar mais coisas, mas não tinha o dinheiro disponível. Embora tenha recebido os pedidos dos rabanetes, não se esqueça de que ele ainda não os vendeu. Então ele só podia comprar alguns itens essenciais. Sem usar a armadura prateada brilhante que escondia descaradamente seu rosto, Gren parecia um aventureiro comum, o que o fazia se misturar perfeitamente. Havia centenas desses tomadores de risco aqui, então ninguém prestou atenção nele. Ainda assim, ele tinha que ter cuidado para não ser observado ao caminhar pelas montanhas. Ele andou de um lado para o outro até ter certeza de que ninguém o estava seguindo. Então foi até o local onde fez a marca. De repente, o buraco espacial apareceu. Depois que Gren entrou no espaço, o buraco desapareceu. Tudo estava quieto. Zhao estava prestando atenção ao que estava acontecendo fora do espaço. Não se esqueça que ele podia ver em uma distância de até 100 metros. Então ele conseguiu encontrar Gren quando voltou. Vendo Gren segurando uma mochila grande, Zhao congelou por um momento, porque essa mochila parecia muito com aquelas bolsas de alpinismo na Terra. Mesmo que não fosse feito dos mesmos materiais, a qualidade não era tão boa e não havia zíperes, ainda parecia uma bolsa de alpinismo. Zhao ficou intrigado enquanto apontava para a mochila. Vovô Gren, por que você comprou essa coisa? Verde sorriu. Bem, na verdade não precisamos disso, mas essa coisa pode mascarar a presença do espaço enquanto viajamos. Zhao imediatamente entendeu o que Gren queria dizer e acenou com a cabeça. Sim, eu não pensei nisso. Gren então pegou um cajado mágico e o entregou a Zhao. Isto é algo para um mago. Escolhi este por ser leve, então o mestre não precisa de muita força para manejá-lo. E nesta mochila estão as vestes que o mestre deve vestir. Zhao segurou o cajado e a mochila. Ele não sabia de que tipo de madeira aquele cajado era feito, mas era leve como bambu. No entanto, ele não continuou a estudar o cajado mágico enquanto levava a mochila para a cabana. No início, Zhao usava roupas aristocráticas que haviam sido preparadas para ele, mas, embora fossem bonitas, ainda eram muito inconvenientes. Por exemplo, a metade inferior era como as meias medievais ocidentais na Terra, o que realmente afetava sua amplitude de movimentos. Meren sabia disso, então ela não se opôs quando Zhao começou a usar as roupas de um guerreiro, muito parecidas com as de Gren. Naturalmente, eles eram muito soltos e convenientes, e fáceis de se movimentar. Agora era hora de colocar o manto preto. Viver em outro mundo. Capítulo 58. Sorriso manhoso. Zhao silenciosamente olhou para o manto preto em suas mãos. Ele não sabia do que era feito, mas era muito grosso, com bom artesanato. No entanto, o que ele mais notou foi que o estilo do manto parecia algo que um vilão de um programa de TV usaria. Quanto ao chapéu que ele carregava, era um chapéu grande. A coisa mais importante sobre isso era que cobriria seu rosto para que as pessoas não pudessem ver sua aparência. Tudo isso era perfeito para se disfarçar de mago negro. Zhao usava o manto sobre suas roupas de guerreiro. O manto preto era muito grande e grosso, sem falar que ele não sentia frio depois de usá-lo, e o tecido do manto era bem macio, então era confortável de usar. Ele não pôde deixar de assentir com satisfação. Uma vez que ele colocou seu chapéu, ele então pegou seu cajado mágico e saiu da cabana. Quando Gren viu Zhao saindo pela porta, descobriu que o manto realmente combinava com Zhao. Usá-lo realmente fazia Zhao parecer um mago negro. Isso porque Zhao tinha um temperamento peculiar que o fazia parecer fora de sintonia com o mundo. Se você não prestasse atenção nele, não sentiria sua presença, como se ele fosse um homem invisível. Na verdade,
O temperamento de Zhao era simplesmente porque ele era um otaku de sua vida passada. Os otakus geralmente eram menos propensos a se comunicar com outras pessoas e, naturalmente, eram muito bons em esconder sua presença. Eles sempre se colocavam em um lugar onde as pessoas não prestavam atenção para que ninguém os notasse. E então eles se sentariam lá, observando o mundo. Em sua vida passada, Zhao teve essa experiência. Uma vez, ele saiu com seus amigos de trabalho. Saíram para jantar e depois para um hotel. Mas foi só quando subiram para seus quartos que todos finalmente notaram. Você foi convidado? Todos eles perguntaram, surpresos. Sendo perguntado por seus amigos, Zhao não sabia o que fazer, porque mesmo que os tivesse acompanhado, eles se esqueceram completamente dele. Era como ser uma pedra na estrada. Foi precisamente por causa desse temperamento que fez o manto preto parecer apropriado em Zhao. Parecia que ele estava fora de sintonia com o mundo, então você poderia facilmente ignorar sua presença, o que era certo para um mago negro. Todo mundo estava olhando para Zhao, enquanto Gren não podia deixar de ficar surpreso ao pegar o chapéu. Que estranho, disse Gren. Zhao pegou o chapéu de volta de Gren e usou novamente. Seu temperamento corporal mudou de repente, como se estivesse prestes a desaparecer. Essa mudança, se você não a visse pessoalmente, não acreditaria. Mas todos ficaram felizes com isso. Se Zhao usasse o manto, ele se pareceria com um mago negro. Se ele tirasse, ninguém pensaria que ele e o mago negro eram a mesma pessoa. Isso foi muito conveniente para esconder a identidade de Zhao. Verde balançou a cabeça. Eu nunca teria pensado que essas roupas seriam tão adequadas para o jovem mestre. Meg também se vestirá bem. Ela o seguirá como empregada. Se você sair, ela pode protegê-lo, e ninguém suspeitaria de nada quando uma empregada segue um mago negro. Zhao olhou para Meg. Para ser honesto, embora ele quisesse ver esse lado dela, seu coração estava desconfortável, então ele estava com um pouco de medo de encarar Meg. Gren então acrescentou, originalmente, eu queria que Bloquead e Roquead seguissem você, mas se esses dois tolos trabalhassem juntos, eles provavelmente se destacariam demais e levantariam suspeitas. Zhao realmente não pensava assim. Mas como Gren não queria que Bloquead e Roquead seguissem para fora, ele teve que desistir. Nesse momento, Meg falou de repente. Mestre, você não quer que eu vá com você? Zhao ficou surpreso quando se virou para olhar para Meg. Ele descobriu que os olhos dela pareciam lacrimosos, delicados e encantadores a ponto de deixar as pessoas sem palavras. Não, não é isso, disse Zhao rapidamente. Você pode me seguir. Ele então se virou novamente, com medo de olhar para Meg. Quando ele virou a cabeça para trás, ele viu que ela tinha um sorriso malicioso no rosto. Meg descobriu que Zhao parecia ter um pouco de medo dela. Em circunstâncias normais, ela não teria ido junto com ele, mas agora ela queria ver se Zhao se importava com ela. Acontece que ele se importava. Os homens achavam que as garotas nunca entenderiam se um cara se importa com ela ou não, mas apenas um olhar disse a ela que Zhao sim. Meg não pôde deixar de rir quando Zhao pareceu ter medo dela. Agora ela sentia vontade de provocar Zhao. Mas já que Gren e Meirin estavam ao lado dela, ela não iria. Gren não pôde deixar de olhar para Meg, que abaixou a cabeça, virou-se e saiu correndo. Eu tenho que ir arrumar algumas coisas, disse ela. Meirin e Gren não se opuseram quando perceberam que Meg estava interessada em Zhao. Se fosse no passado, eles não teriam deixado Zhao se aproximar de Meg. Mas agora eles não se opunham a isso. Gren então se virou para Zhao. Mestre, é melhor você colocar a tela para que Meirin possa ficar de olho lá fora, para que Meirin possa estar alerta para nós, mesmo se estivéssemos descansando. Se eu fosse embora, e se Meg não estivesse ao seu lado, você sempre pode pedir a Meirin para ajudá-lo. Zhao achou que não havia necessidade disso, mas concordou mesmo assim. No entanto, ele se sentiu desconfortável com isso. Se ele permitisse que Meirin usasse a tela, ela teria que assisti-los 24 horas por dia, e ele realmente se sentia mal por isso. No entanto, ele ainda fez isso. Como estavam fora do deserto negro, precisavam de um seguro extra. Mesmo tendo as memórias de Adam, desde o nascimento até agora, Adam nunca deixou a capital do Império Aksu, então ele não sabia muito sobre o mundo exterior. Neste caso, Zhao não sabia nada sobre a situação lá fora, então ele teve que fazer as coisas de acordo com o conselho de Gren. Mais tarde,
Ele colocou a tela para Merin. Meg também terminou de fazer as malas, segurando uma bolsa enquanto se vestia de empregada. Deve-se dizer que Meg estava realmente linda em uma roupa de empregada. Ela parecia tão gentil que as pessoas não podiam deixar de sentir o desejo de protegê-la. Depois de tentar não olhar para Meg, Zhao virou-se para Merin e disse: Vovó Merin, se precisar de alguma coisa, pode bater na tela. Estarei ouvindo. Merin assentiu. Mestre, você pode ficar tranquilo. Mas você também tem que ter cuidado. Zhao também acenou com a cabeça. Então, com um pensamento, Zhao, Gren e Meg apareceram na floresta. Gren deu uma olhada ao redor e então disse a Zhao: Mestre, chame seus mortos-vivos. Então iremos para a fortaleza de Montenegro. Verde sorriu. Se fosse qualquer outra cidade, quando tivermos um morto-vivo convocado, as pessoas pensariam que estávamos atacando a cidade. Mas aqui está Montenegro. Não há razão para atacá-lo. Se passarmos pela cidade sentados em um morto-vivo, reduziria muitos problemas porque ninguém nos incomodaria. Zhao ficou intrigado. Mas eu estou vestindo o manto de um mago negro. Isso não é suficiente para impedi-los de nos incomodar? Aquele lugar não é o mesmo que outras cidades. Não tem tantos magos, então muitas pessoas tentariam se passar por um mago negro. Todo mundo no continente sabe que magos negros não são para brincadeiras. Vezes alguém se passaria por um mago negro para cometer um roubo e extorquir coisas de aventureiros. Se não eliminarmos um morto-vivo, as pessoas podem não pensar que você é realmente um mago negro. Viver em outro mundo. Capítulo 59. Mercenários e aventureiros. Zhao realmente não sabia que havia pessoas neste mundo que se passariam por magos negros. Ele não achava que alguém em Montenegro ousaria se passar por um. Era um lugar estranho. Gren aparentemente viu o olhar confuso de Zhao e sorriu. Não há nada para se surpreender. Esses audaciosos mercenários e aventureiros neste paraíso não têm nada que não ousassem fazer. Zhao assentiu. Bem, eu vou te ouvir. Vamos, ele disse enquanto convocava seus mortos-vivos. Gren vestiu a armadura brilhante, mesmo que na verdade não precisasse dela para proteção. Por mais poderoso que Gren fosse um guerreiro, se ele fosse alguém que precisasse confiar em algo para proteger sua própria segurança, ele já teria perdido a batalha. Meg, em sua roupa de empregada, sentou-se calmamente em Alien, ao lado de Zhao. Ela já tinha visto Zhao sentado em Alien antes, mas ela nunca tinha se irritado pessoalmente, então ela estava curiosa sobre como era. Ela logo descobriu que sentar num morto-vivo não era muito confortável. Embora houvesse pranchas cobertas com cobertores para sentar, ainda parecia difícil e não havia muito espaço. Mesmo que os mortos-vivos chegassem a impressionantes 10 metros de comprimento, a maior parte era de sua cauda, que media cerca de 5 metros, metade do tamanho de seu corpo inteiro. Além disso, com uma cabeça de 2 metros de comprimento, a parte principal de seu corpo tinha apenas 3 metros. Gren não estava sentado com os dois porque estava no crânio de Alien, e embora o crânio fosse uma área pequena, com sua habilidade, Gren podia ficar de pé ou sentar e até dormir sem problemas. Alien naturalmente não podia sentir nada, então não se importava que alguém estivesse andando em sua cabeça. Os três lentamente deixaram a floresta e voltaram para Forgotten Valley. Eles ainda não viram nenhuma pessoa, mas Zhao não se importou enquanto ele orientava os mortos-vivos a caminharem direto para Montenegro. Não era muito longe, levando apenas meia hora antes que eles avistassem os muros distantes e as pessoas nos portões. Zhao ordenou que os mortos-vivos continuassem por causa do que Gren disse. Se eles se sentassem em Alien ao entrarem na fortaleza de Montenegro, ninguém ousaria ofendê-los. Ninguém neste continente queria mexer com magos negros. Enquanto estavam sentados nas costas dos mortos-vivos, eles se arrastaram em direção à fortaleza de Montenegro e, em 5 minutos, encontraram um grupo de mercenários composto por 5 pessoas. Cada pessoa, enquanto carregava uma mochila, ficou surpresa ao olhar com incerteza para Zhao. Quando eles viram os enormes mortos-vivos, eles imediatamente se afastaram para o lado da estrada. Foi como Gren disse. Essas pessoas não se atreveriam a tocar um mago negro, especialmente um que pudesse convocar um morto-vivo tão poderoso. Parecia que a cabeça de Zhao não se movia, mas seus olhos estavam olhando para os mercenários. Eles estavam vestindo armaduras de couro simples, cada um armado com armas e carregando uma mochila. O cara da frente carregava um arco,
uma faca na cintura, e tinha um corpo muito magro, com mãos e pés compridos. Ele parecia um cara muito ágil. O segundo sujeito estava segurando um machado de 2 gumes, e com um único olhar você poderia dizer que seu peso não era leve. Debaixo de sua armadura de couro relativamente grossa, ele parecia um guerreiro poderoso com pele escura envolvendo músculos de ferro. O terceiro cara estava vestido como um aventureiro ortodoxo. Ele usava um capacete de couro e botas grossas junto com sua armadura, enquanto uma capa balançava atrás dele. Além disso, ele estava carregando uma grande espada. As 2 pessoas que seguiam atrás daquele cara pareciam ser irmãos, que se pareciam, mas não eram gêmeos. Eles eram muito gordos. Um deles estava enchendo a boca com pés de galinha, como se não tivesse comido nos últimos dias. Embora Zhao os observasse, com o grande chapéu escondendo o rosto, parecia que sua cabeça não se movia. Essas 5 pessoas pensaram que os olhos de Zhao estavam focados diretamente na frente, então eles não perceberam que ele estava olhando para eles. Muitas vezes havia pessoas que se passavam por magos negros na fortaleza de Monte Negro, mas para ver um morto-vivo, ninguém suspeitava que Zhao fosse uma farsa. Seria impossível para um falso mago negro invocar uma besta espiritual morta-viva. Logo Alien deixou essas 5 pessoas para trás, e Zhao voltou os olhos para frente. Para ser honesto, esta foi a primeira vez que ele viu mercenários reais, então ele estava muito curioso. Mas mesmo que Zhao tivesse uma primeira impressão das características desses 5 indivíduos, ele ainda não conseguia dizer o quão fortes eles eram. Nesse momento, Green falou: Mestre, essas 5 pessoas que saem da fortaleza de Monte Negro fazem parte de um famoso grupo mercenário chamado Kuisnak. A força desses 5 é boa, com o cara do machado e o cara da espada já no auge de um guerreiro de 6º nível. Zhao ficou surpreso. Ele achava que aquelas pessoas eram tão poderosas. Pico de um guerreiro de 6º nível. Então eles eram mais fortes que Bloquead e Roquead? Parece que havia muitos especialistas neste mundo. Ao longo do caminho, os 3 encontraram muitos aventureiros e mercenários. Alguns estavam vestidos com armaduras de couro semelhantes aos 5 anteriores, enquanto outros eram mais mistos. Alguns dos aventureiros nem usavam armaduras de couro e, em vez disso, usavam roupas simples de guerreiros. Alguns nem sequer tinham mochilas. Depois que esses mercenários e aventureiros viram Zhao, eles invariavelmente saíram do caminho. Mesmo que sua força fosse boa, eles não estavam dispostos a entrar em conflito com um mago negro. Enquanto estava sentado em um morto-vivo, sob os olhos de todos, Zhao entrou na fortaleza de Montenegro. Mesmo os guardas que estavam em frente aos portões não se atreveram a interceptá-los. Embora eles deveriam guardar a fortaleza, eles não eram uma força tão grande, então naturalmente eles não se atreveriam a tocar um mago negro. De acordo com as instruções de Green, os 3 pararam em frente a um luxuoso hotel. Zhao olhou para o hotel e encontrou uma placa com o símbolo Bana. Os 3 saíram dos mortos-vivos. Green pegou a mochila, enquanto Meg pegou suas próprias malas. Zhao não tinha nada para segurar além de um cajado mágico, que ele acenou e devolveu o morto-vivo de volta ao seu espaço. Os comissários do hotel olharam para o mago negro do lado de fora. Eles não queriam sair para conhecê-lo, mas também estavam com medo de irritar o mago. Então o cara azarado teve que morder a bala e sair. Ele tinha um sorriso no rosto quando cumprimentou Zhao. Bem-vindo, distinto mago. Tenho certeza de que você deve ter feito uma longa jornada até a fortaleza de Montenegro. Em nosso hotel de luxo, podemos fornecer água quente 24 horas por dia para que você possa lavar seu cansaço. Zhao não disse nada. Ele apenas deu um aceno, e Gren imediatamente parou na frente do comissário. 2 de seus melhores quartos. Prepare água quente e traga uma boa refeição para nossos quartos. Eles foram então escoltados para o hotel. Foi bom que ele e Gren tivessem discutido isso antes, para Zhao não falar tanto quanto possível e fazer parecer que ele estava ordenando a Gren que falasse tudo. Isso não apenas faria Zhao parecer místico, mas também impediria que as pessoas descobrissem a idade de Zhao por sua voz. Viver em outro mundo. Capítulo 60. Chefe gordo no continente. Em circunstâncias normais, a força de um mago era diretamente proporcional à sua idade. Era diferente para um guerreiro. Tudo o que um jovem guerreiro precisava fazer era endurecer seus ossos e crescer em força com treinamento sob a orientação de adultos. A prática das artes marciais não era fácil.
O treinamento teve alta exigência de força. Mas tornar-se um mago era muito mais difícil. Quando crianças, eles serão enviados para locais designados para verificar se têm talento para magia. Se houvesse algum, eles se concentrariam no treinamento como mago. Caso contrário, eles voltariam para casa para tentar se tornar um guerreiro. O requisito de idade para se tornar um mago era muito rigoroso. Se você tivesse menos de 12 anos, não poderia praticar magia. Depois de tantos anos de pesquisa, as pessoas no continente descobriram que se uma pessoa tinha 12 anos ou menos, então ela não tinha força mental para aprender magia. Era porque alguém tão jovem teria poder espiritual instável, o que poderia causar morte cerebral ou resultar em morte se tentasse praticar magia. Foi precisamente por essa razão que a idade de um mago poderoso muitas vezes não era jovem. Meg, que já havia se tornado uma maga de 6º nível, definitivamente poderia ser considerada um gênio. Pouquíssimas pessoas no continente sabiam da força de Meg, que era estritamente confidencial. Mesmo apenas alguns do clã Buda sabiam disso. Isso porque Meg era forte para sua idade. Se a notícia se espalhasse, só resultaria em duas coisas. Eles tentariam controlar Meg ou tentariam matá-la. Esses dois resultados eram algo que o clã Buda não queria ver. Magos tendiam a viver muito mais que guerreiros. Um guerreiro, mesmo um de 8º nível, geralmente pode viver até 200 anos. Mas um mago de 8º nível pode atingir 250 anos de idade. Por causa disso, os magos avançados eram muito importantes para o continente. Eles poderiam proteger o continente por pelo menos 100 anos ou mais. Na Terra, um rei de um país feudal, mesmo que fosse de longa duração, só poderia governar o país por alguns anos. Mas não era o mesmo aqui no continente Arca. Em média, o rei de um império governaria por mais ou menos 100 anos. Um rei de vida curta seria alguém que governaria apenas por algumas décadas. E foi por isso que, mesmo depois de tantos anos, o desenvolvimento do continente não foi muito rápido. Eles não inventaram novas máquinas e tecnologia, e apenas permaneceram como uma sociedade que usava escravos. Foi precisamente por isso que Gren não deixou Zhao falar, especialmente para uma pessoa que escrutinaria outras pessoas. Contanto que ele ouvisse alguém falar, ele poderia dizer sua idade. O comissário conduziu Zhao ao hotel, que estava muito bem decorado. Atrás da porta havia um corredor com cerca de 12 metros de comprimento, e do topo havia lâmpadas mágicas. Embora ainda fosse dia, as lâmpadas mágicas estavam acesas. De frente para a entrada havia um grande bar onde duas belas garçonetes e um homem gordo estavam de pé respeitosamente. Este homem estava vestindo belas roupas de seda e em seu peito estava preso um distintivo que tinha o símbolo Bana. Ele parecia ser o chefe deste hotel. Quando o chefe viu Zhao entrar, ele imediatamente se moveu em direção a ele e parou 3 passos na frente de Zhao, então cumprimentou com uma reverência. Bem-vindo, senhor mago. Você trouxe honra ao nosso hotel com sua presença. Por favor, fique aqui e descanse, e imediatamente lhe traremos um pouco de chá. Zhao não disse nada. Ele se virou e caminhou para o lado, então se sentou no sofá que foi colocado ali especificamente como um lugar temporário para descansar. No momento em que ele se sentou, uma garçonete se aproximou com um bule de chá e uma xícara, que ela colocou na mesa de centro na frente de Zhao. Ele se serviu, então acenou gentilmente para Meg ficar ao lado dele. Com sua túnica preta, o fato de não ter falado e apenas feito pequenos movimentos para comandar Gren e Meg, Zhao parecia muito impressionante. O chefe deste hotel estava prestando atenção em Zhao. Sentindo o temperamento peculiar de Zhao, seus olhos não puderam deixar de encolher, mas o sorriso em seu rosto não mudou quando ele logo parou na frente de Zhao e se curvou. Caro Sr. Mage, seu quarto foi arranjado no 3º andar. Por favor, venha comigo. Zhao assentiu e se levantou. Ele foi junto com o chefe para o 3º andar, que não era o mesmo que o 1º ou 2º andar. O 3º andar não tinha salões, pois não havia necessidade de um quando havia tão poucos quartos. O chefe gordo os levou ao quarto 601 e abriu a porta pessoalmente. Zhao e seu grupo entraram, enquanto o chefe ficou do lado de fora da porta. Caro senhor mago, se você precisar de alguma coisa, tudo que você precisa fazer é tocar esta campainha para chamar alguém. Sua comida estará aqui em breve. Esta sala tem 5 quartos, o suficiente para você e seus seguidores morarem. A seu gosto, então posso arranjar outro quarto para você.
Zhao não disse nada enquanto olhava ao redor da sala, mas Gray entendeu o que ele queria dizer, então imediatamente se virou para o chefe gordo. Estamos muito satisfeitos com este acordo. O chefe gordo imediatamente curvou-se. É uma honra servir a um mago tão grande. Agora, por favor, permita-me ir embora. Ele respeitosamente fechou a porta e saiu. Com o chefe gordo desaparecido, Zhao soltou um suspiro e tirou o chapéu. Eu não esperava que essas roupas funcionassem tão bem. Aquele chefe era muito respeitoso. Green também tirou o capacete. Mestre, você é muito ingênuo. Aquele chefe só fez isso por hábito. Ele é um profissional. Você pode não saber disso, mas este hotel é de propriedade do clã Marquet. Aquele chefe gordo é um dos agentes de inteligência dos Marquet. Acredito que em breve, o clã Marquet saberá sobre nós. Zhao ficou surpreso. Este lugar é de propriedade do clã Marquet? Vovô Green, por que estamos ficando aqui? Verde sorriu levemente. Às vezes, mestre, ser discreto não é uma coisa boa. Já que você pode convocar um morto-vivo, você pode realmente se passar por um mago negro, para que eles pensem que somos suspeitos se não estivermos descaradamente arrogantes. Além disso, isso seria fazer todo mundo duvidar que somos do clã Buda, porque ninguém acha que teríamos coragem de fazer isso. Eu realmente não pensei que nós realmente informaríamos o clã Marquet sobre nós em um lugar assim. Vovô Green, como você sabia que este hotel era de propriedade do clã Marquet? Não é segredo. Do lado de fora do hotel há uma placa que tem um símbolo Bana, que é o distintivo do clã Marquet. Com a força de seu clã, ninguém no continente viria aqui para causar problemas. Não precisamos se preocupar com ninguém quando ficarmos aqui, disse Green. Além disso, há muitas bestas espirituais nas montanhas. Então você pode encontrar muitas coisas úteis aqui e comprá-las a um preço muito barato. Então por que o Marquet não abriria um negócio aqui? Zhao assentiu. Ele aprendeu com aquele livro variado que muitas coisas no continente eram feitas de materiais que vinham de bestas espirituais. Junto com seus corpos poderosos, muitas bestas espirituais tinham propriedades mágicas, que eram muito úteis para os alquimistas e farmacêuticos refinarem. Esses mercenários e aventureiros dependem da caça dessas bestas espirituais para ganhar a vida. No entanto, Zhao ainda estava um pouco confuso, porque olhando para o livro Miscelânea, ele sabia que não havia nenhuma organização de guilda de aventureiros, que você costumava ver em romances da web. Vovô Green, onde os aventureiros podem conseguir uma tarefa. Ou caçar bestas espirituais é tudo o que eles fazem. Claro que não, disse Green. Na verdade, os aventureiros podem receber uma tarefa de lojas de equipamentos, hotéis e pubs, que os recebem das grandes cidades. Mesmo que a tarefa não seja adequada, eles podem simplesmente ir a outro lugar para procurar uma. Por exemplo, sempre que a companhia Marquet precisava de algo, eles poderiam simplesmente compartilhar a tarefa com suas filiais em todo o continente, como esta aqui na Fortaleza de Montenegro. Se eles administrarem alguma tarefa, seria simples enviar uma mensagem e entregá-la a um aventureiro até amanhã. Não se esqueça de deixar o link de se inscrever no canal. Caso queira contribuir de alguma forma com o canal, entre em contato comigo pelo Instagram do canal. O link do Instagram do canal estará na descrição do vídeo. Por favor, certifique-se de verificar meus outros vídeos. Tenho certeza que você vai gostar deles. Solem irmãos.